Sejam bem-vindos ao Espaço Opinião. Começamos com o PS, que chama António Costa a depor na Comissão de Tancos. Falamos dos professores em risco de não terem progressão em 2019. Analisamos o trabalho de Mário Centeno no Eurogrupo. Falamos da desregulação do mercado de trabalho e na política internacional. Extrema-direita entra no Parlamento da Andaluzia. São estes os temas que temos hoje em análise. Comigo em estúdio, Albino Almeida. Albino, obrigada desde já pela sua presença. Albino Almeida, começamos precisamente por António Costa, chamado então pelo PS a depor na Comissão de Tancos. Em primeiro lugar, boa tarde e uma saudação a todos e a todas os que nos podem ver e ouvir. Enfim, o que há a dizer sobre isto é o Partido Socialista que preside a Comissão pretende exemplarmente que o Primeiro-Ministro preste os esclarecimentos numa lógica que tem que ver com os titulares de órgãos de soberania, que é depoimento por escrito sobre as matérias que os deputados entenderem perguntar-lhe. Normalmente, nestes momentos, lembramos-nos bem, há tendência para chicane partidária, em que os partidos, como aconteceu desta vez com o CDS, que quando presidia a comissões parlamentares impedia os seus dirigentes, estou-me a lembrar da Comissão dos Submarinos, impediram que Paulo Portas fosse depor à comissão, mas agora, veja-se lá bem, entendiam que António Costa devia ir também depor à comissão, mas neste caso pessoalmente. Portanto, aquilo que o Partido Socialista fez foi exercer um direito que está previsto na lei para os titulares de cargos públicos e, portanto, liderando claramente e dando um sinal de que pretende que hajam todos os esclarecimentos sem ultrapassar aquilo que são as leis que se aplicam e os princípios que se aplicam à audição de um Primeiro-Ministro em exercício. Qual é a importância desta audição de António Costa? É importante se ligarmos, porque a proposta não é só de António Costa, a proposta chama também à Comissão Joana Marques Vidal, Procuradora da República e aparentemente envolvida em contactos, quer com o Ministro da Defesa, quer com o Ministro da Administração Interna, a propósito da falta de coordenação entre as polícias judiciais, por isso entre a Polícia Judiciária Civil e a Polícia Judiciária Militar, e portanto, e para percebermos melhor o meandro daquilo que foi esse caminho tortuoso que levou a que permanentemente tivéssemos notícias que depois se não confirmaram na comunicação social e a propósito da audição dos que são arguidos hoje no processo de Tancos e dos quais soubemos muita coisa que eles disseram, mas também outra tanta que não disseram e, portanto, é importante que a magistrada máxima do Ministério Público, na altura, aliás, sua dirigente máxima, a doutora Joana Marques Vidal, também possa esclarecer. Mas há mais. Vão à Comissão os Ministros da Defesa, incluindo o Ministro da Defesa que esteve no governo anterior e, portanto, porque existem rumores de que que isto é uma operação, eu já o disse aqui, que há muitos anos se vem vindo a passar nas Forças Armadas com o comércio ilícito de armamento militar. Se recorda, eu fiz aqui menção ao acidente que matou o Sá Carneiro e Adelina Mar da Costa, que por essa altura, em 1980, e que por esta altura também? Com os jovens 34 anos que tinha, apesar de ministro de uma pasta importantíssima, que era a da Defesa, Amaro da Costa deu conta que teria descoberto que havia esquemas de negociação de armas através de militares e chegou a pedir inclusivamente uso e porte de arma para defesa pessoal e acabou por estar envolvido no acidente de Camarate, de que uma das pistas de investigação foi perceber se aquilo que o Ministro estava a fazer em matéria de comércio de armas, comércio ilícito de armas por militares, teve ou não teve a ver com o móvel da queda do avião em que morreu também Sá Carneiro, que, recordo, não deveria ter viajado naquele avião, tinha reserva marcada e confirmada na TAP, mas que à última da hora, para acompanhar o seu Ministro da Defesa, mudou de meio aéreo para vir para o Porto e acabou por não chegar. Albino Almeida, o que é que ainda há para saber no caso Tancos? Eu não queria especular. À parte eu já várias vezes, as suspeitas também que Albino Albino Almeida também já expôs, o que é que ainda falta saber sobre o caso Tancos? Há pouco falou precisamente na ligação entre as polícias. Houve aqui muita descoordenação, Albino Almeida? Houve porque, como lhe digo, eu tenho fortes, inclino-me mas avisando lá para casa que estou a especular, porque eu detesto fazer este exercício, mas também tenho cabeça para pensar. E por isso, aquilo que eu penso e que posso partilhar com os nossos telespectadores é que
O facto de o Exército ainda ter uma polícia militar que se justificava, uma polícia judiciária militar que se explicava quando o país estava em guerra, no tempo das nossas antigas colónias, para poder acompanhar militares que de um momento ou outro pudessem estar a fazer o jogo do nosso inimigo de guerra, eu percebo que houvesse uma polícia judiciária militar. Agora, em democracia, há muitos que, como eu, pensam que já não há justificação para haver uma polícia judiciária militar. Deveria ser a polícia judiciária civil a investigar o que é que se passa no âmbito militar quando de crimes ou de potenciais crimes estivermos a falar. E por isso, aquilo que eu espero ver espero compreender, é saber se quem pôs a mão nas armas, se quem desviou as armas, porque já também aqui tive o cuidado de explicar aos nossos telespectadores e recordo que roubo implica violência e furto implica desvio, portanto não há violência, é uma coisa subreptícia, digamos assim, feita, digamos, fora dos olhares de quem pode verificar, e por isso terá escapado a quem vigiava a base de tanques, etc. Por isso trata-se de um furto, de um desvio, de um desencaminhamento, se quiser, de armas, que não se sabe quando começou, mas é preciso perceber que o último a tocar nessas armas, por certo, não estava a agir sozinho. E de tal maneira, isso para mim é claro, que depois as armas vão aparecer e é aparentemente encomendada uma simulação com a tentativa de que no âmbito do Exército não transpirasse nada para que as armas pudessem simplesmente aparecer e todos nos esquecêssemos de que há algum tempo estiveram desaparecidas. E por isso, aquilo que temos que perceber é qual foi o móvel do crime, a razão pela qual aconteceu o furto. Segundo, se quem fez estava a agir sozinho ou isoladamente. E em terceiro, se com este caso estancaremos outros potenciais desvios que possam ter acontecido ou pudessem vir a acontecer no âmbito do material militar. Muito bem. De facto, esta comissão de Tancos, qual é que é a importância desta comissão de Tancos, para encerrarmos esta questão? Como digo, eu gostava de ligá-la às três grandes questões que eu queria ver resolvidas, porque, como sabe, as comissões parlamentares, quando investigam este tipo de ocorrências, funcionam para todos os efeitos como um depoimento em tribunal. Por isso, quem mentir é penalizado, quem se recusar a responder também pode ser penalizado e, por isso, aquilo que eu gostava era que fosse um trabalho competente, tecnicamente bem feito. O Presidente da Comissão é, aliás, uma pessoa com pergaminhos, não é propriamente um neófito, é o Dr. Marco António Costa, no caso da Comissão Permanente da Comissão de Defesa da Assembleia da República, e agora há uma Comissão de Inquérito. Portanto, eu espero que as duas comissões colaborem. A Comissão da Assembleia da República também tem tarefas e, por isso, espero que todo o Estado, todos os organismos do Estado façam reforço institucional, ou seja, que não andem à torre e à massa, uns com uma versão, outros com outra, mas que procurem que haja um reforço institucional para que nós consigamos chegar à verdade. Muito bem. Fechamos então este primeiro tema, falamos então da chamada de António Costa, o PS chama então António Costa a depor na Comissão de Tancos. Falamos agora de educação, os professores estão em risco de não terem progressão em 2019. A questão dos professores aqui também já é um tema que nós bem conhecemos. Qual é a grande questão agora? Bem, a grande questão é perceber se o Sr. Presidente da República olha para o orçamento como um todo, olha para a lei que o Governo lá colocou, que é a execução da lei que o próprio Governo aprovou, e ao assinar o orçamento diz, muito bem, esta lei vai ser também promulgada, e portanto todas as negociações é no sentido de melhorar o seu alcance, ou então devolve a lei ao Parlamento dizendo que há uma votação no Parlamento para que haja maiores negociações. Com a lei não promulgada, o Governo não é obrigado a cumprir aquilo que tinha terminado na lei, ou seja, os 2 anos e 9 meses dados automaticamente a todos os professores. Portanto, é uma possibilidade. Vamos ver como o grande constitucionalista, professor de Direito Administrativo, que é indiscutivelmente o Presidente da República, vai, digamos, resolver este atado que tem entre mãos. Quando, de facto, aqui também os professores e o Governo se voltam a sentar à mesa das negociações? Pois, com a minha convicção de que para pouco servirá. Portanto, eu penso que também o Primeiro-Ministro deve estar a dizer ao Presidente da República que o Governo, se pudesse ir mais além, já tinha ido. Respeitará, naturalmente, o encargo que recebeu da Assembleia da República, mas na Assembleia da República também ninguém se atreveu a dizer ao Governo tem que chegar àquela meta ou àquela outra. Por isso, eu diria que o diálogo poderá, de alguma maneira, encontrar uma solução que
cumprindo-se a lei que o Governo fez, possa a seguir haver um outro desenvolvimento, mas não mais do que isso e muito dificilmente com impacto financeiro. Albino Almeida, se de facto houvesse aqui, e falando aqui numa possibilidade de estas negociações chegarem a bom porto para os professores, como é que ficavam as outras carreiras que também elas pedem o descongelamento e a contagem da progressão de carreira, dos anos de progressão? Exatamente. Estamos a falar de carreiras especiais, porque todas as pessoas que não estão com carreiras especiais já viram a sua promoção garantida. Por isso, nos termos em que deve. Eu diria fundamentalmente que nós estamos aqui perante uma circunstância em que ou há moralidade ou comem todos. Desculpando uma expressão lá em casa, mas é uma expressão popular. E, portanto, é por isso que eu não acredito que a negociação suplementar, vamos dizer assim, ou a negociação parlamentar que o Governo vai ter que fazer, leve a algum caminho. Porque se fosse possível ir mais longe, os partidos que votaram esta deliberação na Assembleia da República teriam posto uma meta, teriam dito a Assembleia da República aconselha ao Governo a anunciar, por exemplo, para dar 4 anos e 4 meses. Mas não foi nada disso que disseram para conversar. E eu acredito que, a conversar, sejam encontradas fórmulas de, aplicando a lei que o Governo já fez, haver mais alguns ganhos, até de racionalidade, não é? Por exemplo, porque toda a gente me diz que, em muitos casos, mesmo com a devolução do tempo todo, há professores que já subiram na carreira e, portanto, não iriam beneficiar nada com isso. Os professores do 9º e do 10º escalão. Os outros poderia ser diferente, mas aquilo que está neste momento em cima da mesa não é, aliás, como parece ter acontecido na Madeira, não é, digamos, é a contagem do tempo, mas não a remuneração por todo o tempo de serviço que é contado. E por isso tenho alguma expectativa, mas não uma expectativa de ver alterada substancialmente a lei do Governo. Caso, de facto, este regresso à mesa das negociações entre o Governo e os professores não chegue a lado nenhum, podemos ver aqui um endurecimento da luta da parte dos professores? Bem, eu confesso-lhe com toda a sinceridade, nós nunca veremos um dirigente sindical que não consiga alcançar os objetivos a dizer que vai, digamos assim, amolecer a luta, para usar a mesma expressão contrária daquela que é o jargão normal, que é o endurecer a luta. Pois eu acho que, naturalmente, poderemos enquadrar a possibilidade do endurecimento da luta, mas isso não vai alterar os resultados que eu acredito que estão há muito tempo pré-determinados. A classe dos enfermeiros diz mesmo que pode ir mais além de 2018 naquilo que são as greves que já têm vindo a levar a cabo ao longo de 2018. Bem, como vê, no caso dos enfermeiros existem dúvidas sobre a legitimidade da greve. Aliás, como aconteceu com os professores em que o Ministério Público veio dizer claramente que a greve não podia seguir o figurino que estavam a pensar que ela seguisse. Eu creio que com os enfermeiros vai ser um pouco a mesma coisa e creio que os enfermeiros vão ter o mesmo sucesso que está previsto para os professores. Ou seja, o Governo dará alguns passos possíveis que não ponham em causa o equilíbrio orçamental do país, mas não mais do que isso, e parece-me que é uma questão de realismo. Sendo certo que os enfermeiros começam a estar divididos. De um lado está a Ordem, com posições aparentemente mais radicais, mas nós sabemos que a Presidente da Ordem é uma militante partidária identificada, e temos agora os sindicatos que, surpreendentemente, vão reunir-se quarta-feira com a Ministra sem cuidarem de que a Ordem lá esteja envolvida. E por isso, com esta divisão também a vida para os governos fica sempre facilitada quando os trabalhadores se dividem e especialmente quando entram em derivas extremistas que depois vão acabar por ter que recuar em toda a linha, que é o que eu acho que vai acontecer com os enfermeiros. Muito bem. Albino Almeida, falamos agora de Mário Centeno e o trabalho no Eurogrupo. Como é que podemos avaliar Mário Centeno no trabalho que tem levado a cabo no Eurogrupo e também no projeto europeu? Bom, verdadeiramente, o que está a acontecer em França é um auxílio brutal para Mário Centeno. Na verdade, o que nós estamos a assistir é um clamor das classes médias, neste caso francesa, mas já tinha havido tradução na política americana através da eleição de Trump pela classe média americana, como também houve pela classe média brasileira na eleição de Jair Bolsonaro. Por isso, eu diria que as classes médias têm neste momento variadíssimos problemas, o menor dos quais não será
serem quem verdadeiramente sustenta as políticas públicas. E, portanto, eu diria que exige-se a Mário Centeno que tenha políticas na Europa muito equilibradas, mas muito mais próximas daquelas que aplica em Portugal do que o contrário. Quer dizer, andaremos mal se Mário Centeno não mostrasse agora na Europa a convicção do acerto das políticas que escolheu em Portugal, que escolheu seguir. Por isso, eu diria que o papel de Mário Centeno será o papel de alguém que acredita que a Europa, a continuar por este caminho, vai pôr em causa todas as democracias europeias. O sinal, aliás, vem de Espanha, já lá iremos. Já lá iremos mais à frente. Mas isto é um sintoma, ou seja, neste momento as classes médias foram promovidas por governações moderadas e tem neste momento um problema com essa promoção que fizeram das classes médias, porque há um disparate muito grande entre uma classe média, que é aquela que ganha o salário mínimo nacional, e a classe média que ganha 2, 3 vezes o salário mínimo nacional, e portanto é fácil de perceber que um casal onde os dois ganham o salário mínimo nacional tem 1.200 euros no final do mês em casa, um casal onde ambos ganhem 1.800 euros tem 3.600 euros em casa. São ambos classe média, mas é facilmente perceptível lá em casa qual desta classe média, de facto, corresponde mais à pobreza do que a classe média, e esse é um problema para o qual a Europa precisa de encontrar soluções políticas. A nível de ambiente, França foi pelo aumento dos combustíveis e está-se a dar mal, a nível da qualidade de vida, a nível da habitação, a nível da educação e a nível da saúde. E, portanto, eu acho que desse ponto de vista, Portugal, nos últimos tempos, tem procurado aproximar as medidas das preocupações que as pessoas têm no dia-a-dia, e acho que esse é o bom caminho. Os partidos que pensam chegar ao poder com grandes perspectivas de reformas vêm a acabar por revelar-se conservadores, como é o caso dos governos que neste momento têm problemas com a União Europeia, que acabam por ser governos que têm que adotar uma filosofia conservadora. Albino Almeida há pouco falou precisamente no início também deste tema, na introdução deste tema falava precisamente na questão da França. Como é que se resolve esta questão, Albino Almeida? Bom, esperemos que o diálogo possa fazer chegar a algum lado. E o presidente Macron, como sabe, a França quem manda verdadeiramente na política é o Presidente da República, mas tem o primeiro-ministro na França não tem capacidade isolada do Presidente da República, quer dizer, aqui em Portugal o governo é autónomo, o Presidente da República é uma instituição, o governo é outra, na França não. Quem efetivamente dá as orientações ao governo é o Presidente da República em França. Por isso, Emmanuel Macron deu indicações ao seu governo para que pudesse dialogar com as forças políticas e sindicais. Por outro lado, reforçou as orientações no terreno para que as polícias impeçam atos de vandalismo, ou seja, Emmanuel Macron está aqui a procurar fazer valer a autoridade do Estado, por um lado, através das medidas que toma, reforçando os contingentes de polícia e obrigando-os a apresentar planos de contingência para defender o interesse público em matéria de vandalismo e tudo mais, e por outro lado o Macron, que tem a consciência de que a corda está a esticar muito e, portanto, pede ao seu primeiro-ministro que faça política e, portanto, é isso que está a acontecer. Por um lado, temos uma França a fazer política, por outro lado, temos uma França a exercer o poder do Estado. Muito bem. Albino Almeida, passamos para o próximo tema. Falamos da desregulação do mercado de trabalho. Exatamente. Esse é, aliás, um tema interessante. Voltamos a este tema. Agradeço-lhe muito isso e gostava de ser muito claro lá para casa para os nossos telespectadores. Eu reportei aqui a célebre frase de Kennedy: consumidores somos todos nós. E a partir daí criou-se uma disciplina no direito, na vida, na sociologia, chamado defesa do consumidor. E a defesa do consumidor pauta-se por haver produtos de qualidade ao melhor preço. Ora, a globalização, que está por trás destes movimentos em França e em outros lados, a globalização trouxe hoje uma capacidade de escrutínio muito rápida. E, portanto, nós o que é que constatamos? Constatamos que alguns serviços melhoram, por exemplo, com a introdução de plataformas digitais, não é? Mas, por outro lado, essas plataformas não cuidam da relação com os seus trabalhadores, não cuidam, supostamente não pagam impostos, é a crítica maior que se lhes faz, e, portanto, aparentemente estão a destruir duas coisas: o mercado de trabalho e a fonte de receita das políticas públicas, que são os impostos. E estas duas questões
levantam um terceiro problema, que é, eu não me importo nada de ter, e não, sou muito melhor servido por uma Uber, para falar com franqueza, não é? Mas, na verdade, eu não sei qual é a relação de trabalho entre a Uber e os motoristas dos carros que nos aparecem. Primeira questão. Não sei se há aqui descontos iguais àqueles que os taxistas fazem, normais, que trabalham por conta de outrem ou trabalham por si mesmos, são, digamos, profissionais liberais. Eu não sei, não conheço, desconheço, em boa verdade, desconheço o que é que existe aqui de desregulação em matéria do trabalho, adivinho-a, mas em matéria de impostos não consigo prever o impacto que isto vai ter no futuro. Ora, as nossas sociedades da Europa Ocidental, dos Estados Unidos e do Brasil, por exemplo, das Américas, estão habituadas a ter um conjunto de serviços públicos que são gratuitos e que são universais, porque era hoje uma das questões que se levanta com os coletes amarelos em França, é que é o problema da falta de universalidade, ou seja, os Estados estão a tender para só dar apoios aos muito pobres, e isto, o conceito de muito pobre é quase indigente, porque uma pessoa com salário mínimo nacional que viva sozinha e peça um apoio, por exemplo, para uma cadeira, para ter uma ajuda lá em casa, quando lhe vão olhar para o rendimento e ele é superior ao salário mínimo nacional, porque ganha 600 euros, o salário ainda é 500 e tal, como sabemos, portanto já não tem esse apoio porque é considerado rico, entre aspas, para os apoios sociais. E por isso há aqui uma barreira, há aqui um limite que é preciso ser pensado, um desnivelamento que faz com que, para a maior parte da classe média, vale a pena é ser pobre. Vale a pena não ter casa, vale a pena não fazer pela vida, porque esses têm os apoios todos. E a classe média, muitas vezes, porque ganha honradamente a vida com o suor do seu rosto, mas ganha pouco, é prejudicada em tudo. Começa a pagar impostos e deixa de receber benefícios sociais. E este é o dilema, porque estamos a tornar-nos todos, estamos a contribuir, por causa de sermos consumidores, estamos a contribuir para a precarização das relações de trabalho, portanto, para ganhar menos, para ganhar de qualquer maneira e, portanto, desalavancando uma regulação do mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, pondo em risco a subsistência da universalidade das políticas públicas, porque deixaremos de estar todos a descontar de forma correta para os bens que a todos dizem respeito. Isto é uma bomba relógio a prazo, porque com a globalização, está a abranger os países todos. E repara as tentativas que já alguns movimentos fizeram em Portugal de achar que nós estamos parecidos com a França. Não estamos, mesmo com a França tendo um salário mínimo nacional de 1.400 euros. O problema é que a carestia da vida em França está para 400 euros, se calhar com mais gravidade do que está para os nossos 600 ou 700 euros, por uma razão muito simples, é que num país como a França, os benefícios sociais implicam taxar mais os rendimentos das pessoas e aí cada vez os Estados têm tendência a taxar a partir de valores muito baixos para terem uma ampla fonte de receita. E isso, como eu digo, ter 3% de desconto no salário de 500 euros são 15 euros, mas ter 3% no salário de 4.000 euros são 120 euros. Eu tenho bem consciência que 120 euros fazem menos falta num salário de 1.000 e tal euros do que 15 euros num salário de 500. Muito bem. Albino Almeida, passamos ao último tema. Agora sim falamos de política internacional. A extrema-direita entra no Parlamento da Andaluzia. O que é que isto significa, Albino Almeida? Vamos ver. A Andaluzia é conhecida por ser uma região de Espanha onde há muita transumância, por isso onde há muita gente que vem de fora, que trabalha na Andaluzia, e é antiga a ligação, por exemplo, dos ciganos à Andaluzia. Por isso, admito que a Andaluzia esteja a sofrer de forma mais aguda do que o resto de Espanha, ao contrário das notícias que vão passando, na minha modesta opinião, é a análise que eu faço, que tenha muito a ver com esta ideia na Europa de que os estrangeiros só nos trazem problemas. Portanto, a Andaluzia foi sempre muito aberta a outro tipo de pessoas, por isso a outro tipo de civilizações, à imigração em concreto, e isto pode também estar a ter o mesmo reflexo que está a ter na Alemanha, está a ter noutros lados, que é uma extrema-direita que basicamente defende que os países são para quem lá nasce e não para quem chega. E sabendo nós como a Andaluzia é permeável à influência, por exemplo, de árabes e tudo mais, acredito, sinceramente, que o fenómeno seja localizado e não estejamos perante uma viragem da Espanha à direita, como alguns pretendem. Aliás, oportunisticamente,
o líder do PP de Espanha já veio aconselhar a que o atual primeiro-ministro espanhol viesse pedir eleições antecipadas, na presunção de que o que aconteceu na Andaluzia se vai verificar em toda a Espanha. Tenho dúvidas, até porque a questão é esta, é lembrá-lo, apesar de tudo, na Andaluzia ainda ganhou o Partido Socialista Operário Espanhol. É claro que perdeu muitos votos, mas o PP também perdeu. Os únicos que ganhamos foi os Cidadãos e a nova força política, a Vox, que é uma força identificada claramente com o fascismo espanhol. Isso é que é preocupante, porque a emergência dos populismos é prometer tudo a todos e depois, quando eles controlarem efetivamente a vida política, vamos ver o que valem. Neste momento, como sabe, temos duas experiências em curso. Em Espanha, esta agora que poderá ser em Espanha, porque tem maioria, se o PSOE não conseguir formar maioria com nenhum deles, eles podem entre eles formar maioria, portanto teremos uma espécie de geringonça da direita em Espanha, legítima naturalmente, quem forma o governo é quem tem maioria, portanto nada a estranhar, e é aí que vamos ver o que vale a extrema-direita, porque em Itália já sabemos o que vale. Em Itália, a Itália está à beira de ter um procedimento por déficit excessivo e aquilo que a Itália impõe à Europa, e criando complicações ao nosso Ministro das Finanças enquanto líder do Eurogrupo, é isto. É como nós queremos e não como vocês dizem. Ora bem, se a moda pega, a Europa vai rebentar. Vamos voltar à Europa das nações, porque o euro só é sustentável se todos convergirem em termos orçamentais. A partir do momento em que para uns seja exigido tudo e para outros seja tolerado tudo, nós entraremos numa deriva perigosa. E só faltava agora que a Espanha se visse invadida por este tipo de nacionalismo e, portanto, passássemos a ter uma Espanha ao lado da Itália, com o mesmo comportamento da Itália, isto é, dizer, não, nós não seguimos as regras do euro, a juntar ao Brexit, que ainda não sabemos como é que vai acabar em março deste ano, nós estaríamos exatamente estaríamos a ver o fim da Europa. Muito bem. Albino Almeida, terminamos então com o tema de política internacional. Extrema-direita entra no Parlamento da Andaluzia. Deixe-me só lembrar um alerta lá para casa, porque há 100 anos começou da mesma maneira. Os populistas chegaram ao poder, a seguir aplicaram leis brutais, como a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, em que os jornalistas lhes são retiradas as credenciações. Quando esta gente estiver no poder e tiver poder efetivo, nós vamos assistir a grandes tensões nas sociedades e provavelmente, como há 100 anos, vamos passar à guerra. Muito bem. Albino Almeida, fechamos então o Espaço Opinião hoje. Estamos de regresso na próxima semana com o Albino Almeida. Muito boa semana. Obrigada. Obrigado igualmente para todos os nossos telespectadores e para si também. Foram então estes os temas hoje em análise. Nós estamos de regresso amanhã.